Você lembra, eu sei. Como diz os caras de São Paulo, tô ligado. Deixa aberto aí no Salmo 57. Salmo 57, verso 1. É Davi quem escreveu o Salmo, é Davi quem está orando, é Davi quem está falando. Vamos ver. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Até aí, eu vou fazer a exposição dos versos 1 até o verso 3. Deixa aberto aí, fecha apenas os seus olhos. Senhor Jesus, grande Deus, Adonai, Elohim, a ti dirigimos nosso rosto em oração, envergonhados por conta da nossa pequenez, cônscios da nossa miserabilidade, mas por sua graça, cônscios também da grandeza da sua misericórdia e do seu amor, que excede o entendimento humano. Senhor, como esse salmo atesta, sê tu nosso refúgio, nossa fortaleza em tempos de calamidade. Que por toda a extensão deste salão, a sua graça se espalhe, conquiste corações e mentes, e os leve à cruz de Cristo, e a descansar das suas fadigas, dos seus pecados, na obra consumada no Calvário. Para aqueles que já têm a alegria da salvação, nutre-os hoje com sua santa palavra, dirige-os à fé e mostra a tua fidelidade. Receba a glória para si essa noite, Senhor. Faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Presta atenção, vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. A palavra do Senhor diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Presta atenção, esse salmo, o Salmo 57, foi escrito por Davi. Davi não é o único escritor dos salmos, mas ele é o maior. A maior parte dos salmos foram escritos por Davi, o rei Davi, o grande rei de Israel. Qual é o pano de fundo? Qual é o contexto com o qual Davi se deparou ao escrever esse salmo? Esse salmo foi escrito quando Davi estava fugindo de Saul, e ele se esconde em uma caverna, numa cidade chamada Adulão, que ficava a 27 quilômetros de Israel. Essa cidade Adulão ficava nas regiões de Judá, e ali havia grutas e cavernas. Davi, para fugir de Saul, se esconde em uma dessas grutas, em uma dessas cavernas, chamada Caverna de Adulão. E ali, escondido dentro dessa caverna, dessa gruta, para se esconder do seu arquirrival e arqui-inimigo Saul, ele então compõe, ele escreve este salmo. Quanto tempo se passou para Davi escrever esse salmo? Vamos voltar um pouco na história para você saber que não fazia muito tempo que algumas coisas tinham acontecido. Se você voltar para o primeiro livro do profeta Samuel, você vai começar a ver a história de Davi se desenvolvendo a partir do capítulo 15 e 16. A partir do capítulo 16.
No capítulo 16, Davi tem mais ou menos 17 anos. O capítulo 16 trata da unção que Davi recebe de Samuel. Deus manda ir até Jessé o belemita e ungir um dos filhos dele rei. Capítulo 16, Davi é ungido rei por Israel. O capítulo 17 é onde é narrado o combate de Davi com Golias. A primeira metade é o desafio do gigante Golias, capítulo 17. A segunda metade do capítulo é a vitória extraordinária de Davi sobre o gigante. No capítulo 18, Saul, o rei em vigência daquela época, fica impressionado com a vitória de Davi. Então Saul chama o menino Davi para morar com ele no palácio. O capítulo 18 de 1 Samuel então vai narrar o crescimento de Davi dentro do reino de Saul. Saul coloca ele para ser chefe dos exércitos de Israel. Ele vai chefiar, liderar uma das facções, das divisões militares do rei Saul. Então, já nos versículos iniciais do capítulo 18, Davi começa a ser aclamado, afamado, ele começa a ficar conhecido, há uma notoriedade em todo o reino de Israel, com a vida de Davi. Ele começa então a sair para a guerra e começa a ter êxito. A Bíblia diz que Davi logra bom êxito do Senhor e começa a ter vitórias expressivas sob a égide, o reino, o governo de Saul. Então é que um dos cânticos das mulheres é narrado no capítulo 18. Quando Davi volta das guerras, algumas mulheres começam a entoar um cântico dizendo: Saul matou, feriu os seus milhares, mas Davi 10 milhares. E este canto chega aos ouvidos do rei Saul. Então Saul começa a entender que o trono vai passar. Ele começa a ficar irritado por esse canto. Então ele vai dizer: olha o que estão cantando aí, Saul com seus milhares, Davi com seus 10 milhares. O que lhe falta senão o reino? A partir desse dia, Saul começou a olhar Davi com maus olhos. É então que no meio do capítulo 18 começa uma saga, uma perseguição implacável de Saul atrás de Davi. Porque ao perceber o cântico das mulheres e perceber o sucesso que Davi estava fazendo nas campanhas militares, Saul vê o seu trono ameaçado. Saul, no fundo do coração, sabia: Davi vai ocupar o meu lugar. Então ele inicia um processo de uma violenta perseguição que dura anos sobre Davi, para que ele não atinja o trono, não derrube Saul. Ele intenta então persegui-lo com a finalidade de matar Davi. Saul agora se torna um arqui-inimigo, quer matar, destruir Davi, porque Davi representa uma ameaça com seu trono. Então, do capítulo 18, o 19 e o 20, Saul começa a perseguir e tentar matar Davi. E o capítulo 19 e 20 vai mostrar Jonatas, filho de Saul, que se afeiçoa a Davi e inicia uma amizade muito íntima e uma aliança muito profunda. Jonatas, filho de Saul, sabendo da fúria, da ira do pai e o desejo do pai matar Davi, agora Jonatas, que tem como seu maior amigo Davi, começa a prover escapes e dar livramentos para Davi. Então capítulo 18, 19 e 20 mostra a perseguição, o ódio de Saul tentando matar Davi, mas mostra Jonatas, filho de Saul, livrando Davi das ameaças e das tentativas
contra a vida de Davi pelo seu pai Saul. Até que chega no final do capítulo 20, Davi não tem mais escolha. Saul está incontrolável, um espírito mau se apodera de Saul, um espírito maligno, e Saul quer a cabeça de Davi a todo custo. Davi então tem que deixar os palácios, tem que deixar o reino para fugir. No capítulo 21 ele vai procurar o sacerdote Aimeleque, ele vai procurar instruções divinas, e Saul está à captura dele. Ele foge depois para Gate, e vai tentar se refugiar no castelo do rei dos filisteus, Aquis. Se você lembrar, Gate é da onde veio Golias, que Davi tinha matado. Golias de Gate, era uma cidade dos filisteus. O rei fica muito assustado. Não é esse o herói de Israel? Não é esse que derrotou Golias? O que ele está fazendo aqui? Então Aquis sabe que Davi é uma ameaça e vai tentar fazer algo contra ele. Davi precisa fugir. E o que ele faz? Finge estar maluco, doido, começa a babar pelos cantos. Então o rei dos filisteus diz: some com esse homem daqui. Davi foge, capítulo 21. Agora chega o capítulo 22 de 2 Samuel. Davi sai da Filístia, sai de Gate, sai das mãos de Aquis, rei dos filisteus, e ele está fugindo de Saul. Saul quer matar ele. E agora ele vai para Adulão, que está lá nas regiões de Judá, 27 quilômetros de Jerusalém, e ele vai se esconder numa caverna, chamada Caverna de Adulão, e lá nessa caverna ele escreve o Salmo, que é tema da minha mensagem, o Salmo 57. Qual é o tema principal desse Salmo? No que consiste esse Salmo? Como estava o coração de Davi? Lembrando que o pano de fundo ele escreveu quando estava sofrendo a perseguição implacável de Saul. Davi estava tentando livrar sua vida, guardar sua vida da morte, e ele vai escrever este salmo. O que esse salmo fala? Qual é o teor desse salmo? E eu quero trazer a você. O salmo fala em confiar em Deus. O salmo fala de Deus ser o nosso refúgio. Você conhece aquele outro salmo? Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempo de angústia e tribulação. Davi está sofrendo uma tribulação, uma perseguição. A vida de Davi corre risco. Ele está enfrentando uma das suas maiores crises. Ele saiu da sua casa, ele não está mais sob os cuidados de Jessé e a sua mãe, e agora o rei, o qual havia adotado, quer a sua vida. Davi não sabe o que fazer. Davi está sem recursos, Davi está sem caminhos, Davi está desesperado, e ele vai mostrar que a única maneira de sair dessa situação, a única maneira de prevalecer contra isso, é confiar em Deus, é fazer de Deus o seu refúgio, é confiar seus inimigos, suas necessidades, seus recursos, as saídas todas nas mãos do Senhor. E eu quero dizer a você, por incrível que pareça, pode parecer isso aqui um grande paradoxo, pode parecer uma redundância, mas é impressionante notar que muitos cristãos que possuem uma Bíblia em casa, que dizem que creem no mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que desceram as águas, que são nascidos de novo, que amam a Deus, não colocarem a sua confiança no Senhor, não fazer de Deus a sua morada e o seu refúgio em tempos de tempestade e tribulação. Não teria palavra mais oportuna para o nosso século, para este momento. Você vive o último dia do último milênio, do último século de todos os tempos, e é um século, são tempos marcados por crises. Crise após crise marca a nossa sociedade, marca a nossa cultura, marca esse século. Problemas, ameaças, maldade e escuridão toma toda a face da terra.
Não teria momento mais propício, oportuno, para a igreja se esconder debaixo das asas do Altíssimo, confiar todo o seu ser nele, como agora. Agora é tempo disso. E por incrível que pareça, quanto mais as crises e a escuridão é estampada sobre a terra, mais nos afastamos, mais desconfiamos, mais incredulidade possuímos e mais distantes de Deus nós estamos. É um chamado para você depositar a partir de agora o seu casamento, o seu corpo, as suas enfermidades, os seus filhos nas mãos do Senhor. É um chamado para você depositar toda a sua esperança, todo o seu futuro, o curso da sua vida, o curso dessa cidade, o curso desse estado, o curso dessa nação, o seu futuro incerto, escuro, nas mãos soberanas, indulgentes, amorosas, portentosas do Senhor, e fazê-lo de fato e de verdade. E Davi vai dizer, este salmo ilustra como Davi entendia isso, e foi exatamente isso que Davi fez quando estava fugindo de Saul. Vamos ver como Davi demonstra a confiança dele no salmo. Salmo 57, o verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Quando ele diz tem misericórdia de mim, ó Deus, o que Davi estava dizendo? Ele confiava em Deus para o seu livramento. Davi está mostrando aqui que ao se refugiar na caverna, que ao se esconder de Saul, ele precisava de um livramento, ele precisava lidar com aquela situação, ele precisava sair vitorioso, escapar com vida. E ele dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Ele apela para o Senhor, ele lança a sua aflição no Senhor, ele lança a sua perseguição no Senhor, ele lança o seu problema, o seu labirinto, a situação que o levava a estar encurralado no Senhor. Ele apela para o Senhor em oração, dizendo, eu entrego essa situação em tuas mãos. Confiança no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. E ele vai recorrer a um atributo de Deus. Ele vai dizer aqui, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Na língua hebraica, quando quer se dar ênfase em algo, quando você quer dar ênfase na nossa língua inglesa ou portuguesa, quer dar ênfase, chamar atenção na palavra escrita, você coloca negrito, tudo maiúsculo, aspas, porque você quer colocar ênfase em certa parte de um texto, não é isso? Quando você quer dar ênfase numa carta, numa revista, coloca tudo maiúsculo, negrito, aspas. Na língua hebraica não é assim. Na língua hebraica, quando alguém quer dar ênfase em um texto, repete. Então Davi repete por 2 vezes esse atributo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ele apela para a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? É um dos atributos mais fascinantes de Deus, mais lindos de Deus. O que é a misericórdia? Não dar a nós aquilo que nós merecemos. Por que a gente não vai para o inferno? Nós merecemos ir para o inferno, mas Ele não nos envia. Misericórdia. Misericórdia significa alívio do sofrimento, alívio da dor. Um Deus que é propício a nós, um Deus que se compadece da nossa dor. Davi conhecia os atributos de Deus. Um dos atributos, características que Deus tem é a misericórdia. Um Deus que se compadece do sofrimento do seu povo. A confiança de Davi estava em saber que o seu Deus era misericordioso. Meu irmão, a confiança que você deposita em Deus deve se basear na misericórdia de Deus. O que significa?
Você está sofrendo, você está passando uma perseguição, você está passando tribulação, as quais te causam dor, desconforto, tristeza, desânimo. E o Deus que tem misericórdia é um Deus que se compadece de você, que sofre com você, que sente suas dores. Você deve confiar em Deus, porque Deus é misericordioso. Quando Davi repete 2 vezes a palavra tem misericórdia, ele está dando ênfase no seu sofrimento. Deus, eu não estou brincando, Deus está doendo muito, Deus, eu corro perigo de morte, Deus, socorre-me. Mesma coisa. Deus não está alheio à sua dor, Deus não está alheio ao seu sofrimento, está indiferente, não está nem dando bola. Deus não está indiferente à sua crise, à sua implacável perseguição a que você sofre. Deus não está. Por quê? Porque isso está te levando a dores, sofrimento. E como o Senhor sabe que Ele não está alheio? Por causa da misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus, pastor? É o atributo que faz Deus se compadecer de nossas dores, de nossos problemas. Eu não estou dizendo só aquele que tem doenças, eu não estou dizendo só aquele que está em dívidas, mas aquele que não encontra saídas, soluções, aquele que está vivendo insônias, traumas, problemas, depressões e crises existenciais, problemas internos que a massa desconhece. A sua confiança nele deve se basear neste fato: Ele tem compadecido de você, Ele tem julgado a sua causa com fidelidade, Ele conhece as minúcias do seu coração, Ele conhece os quartos e os corredores mais secretos do seu íntimo, as gavetas mais secretas do seu ser, Ele conhece os pensamentos mais profundos da sua alma, e Ele se compadece de você, Ele se compadece de você, Ele sofre com você. Jeremias 3, do 19 em diante, o que diz? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã. Confia no Senhor. Nesse momento faz como Davi, ele depositou sua consciência em Deus. 2 Coríntios 1, 3, 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós, com a consolação que de Deus somos consolados, podemos consolar alguns que estão de alguma maneira sofrendo em tribulação. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja esse Deus, o Pai das misericórdias. Tiago diz que Ele é cheio de terna misericórdia. Confia na misericórdia de Deus. Você está dizendo assim: olha a palavra que eu vou te dar. Você está dizendo que essa situação vai me tragar, eu não vou conseguir lidar com isso, eu não vou escapar desse vale, eu vou sucumbir, eu vou desistir, é o fim, pastor. O senhor não está entendendo? Pois eu te digo, não é o fim. Mas por quê? O que te dá tanta confiança de saber que não é o fim? A misericórdia de Deus, ela poupará você. A palavra final não está com Satanás, nem com essa adversidade carrancuda, não está com esse intempere, não está nas mãos dos tiranos, está nas mãos de Deus, o fazer a justiça, o aniquilar, o decidir uma sentença contra você, mas Ele não irá fazê-lo. Por quê? Por causa da misericórdia. A misericórdia consiste em promover a você alívio da sua dor. Por isso que Davi confiava. O que mais? Depois ele vai dizer assim, confiava só em Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia.
pois em ti a minha alma se refugia. Vamos ver outro nuance da confiança de Davi. Primeiro ele diz que a confiança dele está toda em Deus. Depois vai dizer que, pois em ti a minha alma se refugia. Presta atenção, onde Davi estava refugiado? Ele estava na caverna de Adulão. Ele estava numa gruta. Ali propiciava para ele uma defesa extraordinária. Essa gruta dava proteção a ele. Só tinha uma entrada, era muito difícil os soldados de Saul entrar, pois eles podiam ser interceptados na entrada da caverna. Ela não podia lançar flechas, nem ter um ataque com sucesso. Ele estava dentro de uma mini fortaleza. Contudo, Davi não confiou na segurança da fortaleza. Davi não fez menção da caverna, da rocha espessa, do caminho estreito, da estratégia militar, de ficar armado em guarda e quando os soldados aparecerem de um em um, serem fuzilados. Se você for para os antigos castelos, os antigos castelos europeus, o rei tinha um lugar que ele se refugiava na torre, e era numa escada com um caminho estreito, que só passava uma pessoa. Então para perseguir o rei só podia de um em um soldado. Então a guarda do rei que estava em cima com ele, podia aniquilar facilmente, podia ter 1 milhão de homens, só subiria um por um. Então um por um seriam combatidos. Então ficaria fácil o rei se refugiar, se esconder na torre, e mesmo que viesse um exército, o exército não poderia atacar ele, só poderia ir um por vez, e assim facilitando a defesa do rei e aniquilando um por um nesse caminho estreito. Mas Davi tinha essas estratégias, mas ele diz: em ti minha alma refugia. Minha confiança não está na rocha, na caverna, nos líderes militares, na minha estratégia militar, na minha condição militar, na minha habilidade com as armas de guerra, mas em ti, no seu livramento, na sua onipotência, na sua benevolência, na sua soberania. Não são os meus recursos que vão me livrar. Eu não prevalecerei com os meus talentos, eu não prevalecerei contra as minhas estratégias, eu não estou confiando no meu braço, eu estou confiando em ti e não nos recursos. O que isso traz para nós, meu irmão? Nesse tempo, não coloque sua confiança nos seus recursos, não coloque a sua esperança na sua capacidade. Não importa quanta estratégia você tenha, quantos talentos individuais você tenha, quantos recursos financeiros e fundos você já arrecadou, quanta sofisticação e tecnologia você pode contar para te tirar de você. Não lance a sua confiança na incerteza das riquezas, na incerteza dos bens, na incerteza dos recursos naturais. Não lance. Faça como Davi. Mesmo que uma Adulão te cerque, mesmo que você esteja bem armado até os dentes de toda sorte de recursos, não espere que isso vai te livrar, não pense que isso te dará vitória, não recorra a isso nesse momento, mas lança sua confiança no amor de Deus, no poder de Deus, na misericórdia de Deus, na ciência de Deus. Não coloque a sua vida, a sua confiança nisso. Nós tendemos, meu irmão, em tempos de pressão, recorrer a uma multidão de recursos. Não faça isso. Davi não faz menção. Olha a segurança de Davi, olha o conforto de Davi, olha onde está o coração de Davi, olha onde o que Davi faz o seu porto seguro, no Senhor dos exércitos, no Senhor onipotente, no guarda de Israel, no grande Deus. Salmo 31, 2, Davi vai mostrar isso, a sua confiança. Ele diz assim: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me por tua justiça, inclina a mim teus ouvidos, livra-me depressa, sê tu meu castelo forte, uma casa fortíssima que me salve.
Deus era o refúgio de Davi, Deus era a sua confiança. Salmo 22, 4, 5. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. É assim que você vai atravessar esse intempérie, é assim que você vai vencer os seus inimigos, é dessa maneira, meu irmão, é confiando no Senhor, na provisão do Senhor, nos milagres do Senhor, na benevolência do Senhor. Sabe qual é uma das traduções da palavra ágape? Agape, amor, amor, amor. A Bíblia diz que Deus é amor, a disposição que Deus tem em fazer o bem a nós, eu vou confiar no amor de Deus, eu vou confiar no amor de Deus, eu vou confiar na disposição benevolente e merecida que Deus tem em me fazer o bem, em me livrar, em me proteger, em prover recursos a mim. Confia nesse amor, confia em Deus. Está esperando em quem? Nos homens, na matéria, nesse sistema caído e corrupto, falido. Você fracassará. Lance sua esperança no Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que mais? Pois em ti minha alma se refugia, à sombra de tuas asas me abrigo. Outra coisa, à sombra de tuas asas. Primeiro, confiava só em Deus. Segundo, não confiava nos recursos. Terceiro, não confiava nas pessoas. Como assim? Davi não estava nessa caverna sozinho. Haviam 400 homens com ele. Os 400 homens que depois vão se tornar 600 com Davi. Davi estava ali naquela caverna com um exército, 400 homens que ele treinou, que vieram a ser sua guarda pessoal, que vieram a ser o seu exército pessoal. Mas Davi não faz menção, Davi não pensava que ia escapar de Saul através do seu exército, daqueles homens. Davi não faz menção deles, Davi não diz que viria deles a vitória, Davi não olha para eles. 400 homens para quem estava sozinho. Isso era um poderosíssimo exército, treinado por um dos maiores líderes militares de Israel. Mas Davi vai dizer: à sombra de tuas asas me refugio. Não no poder bélico desses homens, não nas estratégias deles me protegerem, não nas asas desses homens. Ele não esperava em pessoas. Meu irmão, a mesma coisa. Se você colocar os seus olhos nos homens, se você esperar do homem, você fracassará. Mesmo que você tenha uma família poderosa, uma árvore genealógica centenária, mesmo que você conta com a mamãe do peito, o papai querido, mesmo que você tenha um exército de amigos, não lance sua esperança neles. Não são eles que trarão os recursos, não são eles que darão livramento para você. É no Senhor, é o Senhor, somente o Senhor. O Senhor. Nós somos uma igreja, o povo de Deus ultimamente tem sido um povo por demais carente, necessitado, solitário. Um povo, mas é carente de homens, solitário de pessoas. Querem ver a ação de pessoas, querem ver a ajuda de pessoas, o livramento de pessoas, querem que pessoas ajam, estejam, atuem. Invariavelmente elas fracassam, elas deixam a desejar, elas não têm condição de lidar com o seu problema, com a sua crise. Ela desafia a ciência, ela desafia a tecnologia, ela desafia a psicologia, ela desafia a capacidade humana. Você vai fracassar,
Não lance sua esperança num miserável pastor, não lance sua esperança num pecador, num homem limitado, numa mulher limitada, em pessoas que tropeçam como você, falham como você, choram, têm medo, fracassam na fé como você. Lance a sua esperança no vencedor invicto, lance a sua esperança naquele que não conhece a derrota, no Deus da história, no onipotente, no onisciente, aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado, aquele que ressuscitou, recebeu o nome sobre todos os nomes, tem as chaves do reino de Davi, tem o poder da vida e da morte, aquele que derrotou, despojou principados e potestades. Lança sua esperança nele. Olharam para ele e não foram confundidos, olharam para ele e não foram confundidos, e os seus rostos não foram envergonhados. Davi disse isso: à sombra de tuas asas eu me abrigo, à sombra de tuas asas. Abriga no Senhor, vai ao Senhor. É isso que Davi diz. A esperança dele estava no Senhor. Olha a confiança de Davi, toda em Deus. Ele mesmo foi o autor daquele salmo belíssimo, Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Notem, quem era o refúgio, quem era o esconderijo, quem era a fortaleza de Davi? Era Deus, no esconderijo do Altíssimo, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, Senhor, é a minha morada, fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhuma praga chegará à sua tenda, mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Meu irmão, a confiança no Senhor. Ah, meu irmão, o seu pé não tropeçará em pedra, porque Ele dará ordem aos seus anjos para que sustente na sua mão, para que o seu pé não tropece em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará os pés do leão e o filho da serpente, porque tão encarecidamente me amou. E eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque invocou meu nome. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É um salmo teocêntrico, é um salmo que enaltece a glória de Deus, é um salmo que mostra a onipotência do guerreiro Senhor dos exércitos, e é um salmo que mostra a confiança de um miserável pastor, um pequenino pastor, um pecador de um pastor, lançada toda no Senhor, toda no Senhor. Esse é o grande Deus, esse é o grande El Shaddai, o grande. Davi fazia isso. Deixa eu te dizer por você, deixa eu desafiar você. Vem cá comigo. Deixa eu dar tapa na sua cara. O que é que você está passando que Deus não possa resolver? Meu irmão, Ele já saiu a peleja. A Bíblia diz que Ele vem montado, Ele vem saltando sobre os montes, Ele vem num cavalo branco com uma espada desembainhada, Ele vem guerrear, como o profeta disse ao rei Josafá: esta guerra não tereis que pelejar, o Senhor vosso Deus pelejará por vós. Moisés, quando duvidou, Moisés, você então verá se a minha palavra cumpre ou não, Moisés. Ah, meu irmão, creia nesse guerreiro que luta por você. Creia que os seus inimigos serão derrotados, despedaçados, como está no Salmo, que ele diz, o Salmo 45, fere os meus inimigos no queixo, Senhor. Ele vai ferir todos os seus inimigos. Verso 2: clamarei ao Deus Altíssimo. Até aí, clamareis ao Deus Altíssimo. Veja só, outro nuance da confiança de Davi. Davi sabia, naquela hora, que a maior arma dele contra Saul não era a espada de Golias, que ele vai pegar. Que a maior arma dele não era os 400 valentes,
que a maior arma dele não é a estratégia que ele adquiriu com os anos de combate. A maior arma de Davi era a oração. Clamarei ao Deus Altíssimo. Davi usou a caverna de Adulão para orar, para rogar, para suplicar, para clamar ao Senhor. Deus está dizendo, meu irmão, a sua confiança consiste no ato de você orar, no ato de você invocar o nome de Deus. Mas como eu provo a minha confiança em Deus no ato de orar? É quando eu oro, eu lanço a Deus a circunstância, eu lanço a Deus o meu problema, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, eu lanço em oração, porque em suas poderosas mãos eu confio, porque em sua ciência eu confio, porque em sua misericórdia eu confio. É oração. Agora é a hora dos joelhos, agora é a hora da intercessão, agora é a hora da súplica, da ação de graça, da adoração e do louvor. Use a caverna do seu quarto, use o quarto de guerra e clame ao Senhor, clame ao Deus de Israel. Ele sabia que a sua grande arma era a oração. Por que era a oração? No capítulo 18, verso 10 de 1 Samuel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se aparta de Saul. Saul é o algoz, o antagonista de Davi, o perseguidor. E um espírito mau da parte do Senhor vem sobre Saul. Então Saul, instigado, fervilhando de ira por conta da influência desse demônio, vai perseguir Davi. Por que Davi vai orar? Porque Davi pensava, aquele ódio que ele tem por mim não é normal, não está certo essa raiva, essa ira, esse furor de Saul. Que ódio é esse? Que perseguição implacável, que orquestração maligna é essa contra mim? Isso só pode ser obra de Satanás. Então, se é Satanás que está por trás disso, ele é um ser invisível, um ser espiritual. Logo, eu só vou vencer essa batalha com armas espirituais. Meu irmão, por trás de toda crise, por trás de todo vale, por trás de toda oposição, perseguição, na grande maioria das vezes, está o nosso arqui-inimigo, Satanás, engendrando planos, orquestrando planos, incitando gente contra nós. O próprio Davi disse, quando os meus inimigos vêm para comer as minhas carnes, tem pessoas querendo as suas carnes, querendo o teu pescoço, a tua ruína, a tua queda, estão querendo que você se estrepe. Por trás de tudo isso está a mente sagaz, maligna de Satanás. Então, esse tempo de crise, você vai usar armas espirituais. Por isso Davi diz, clamarei ao Deus Altíssimo. Naquela situação, a maior arma a ser usada era a oração, era o jejum, era a armadura de Deus, era a santificação. 2 Coríntios 10, 4, 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais. Davi sabia, eu não vou conversar com os 400, eu não vou aqui planejar uma defesa militar, eu não vou ver o estado das espadas, eu vou orar, eu vou clamar. Por trás dessa perseguição de Saul está o príncipe das trevas, e eu vencerei ele em campo espiritual. Minha irmã, é hora de tomar posse do escudo da fé, é hora de empunhar a espada do Espírito, é hora da oração intercessória, sacrificial, para você subjugar, sobrepujar este inimigo. É assim que Davi disse. E ele vai apelar para a oração. Ele vai dizer no verso 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Como é que é? Meu irmão, olha só uma das vantagens que Davi tem sobre nós. Davi sabia que a oração dele ia ser respondida.
Davi confiava na fidelidade de Deus. Davi confiava nas promessas de Deus. Davi sabia que ele seria respondido. Primeiro ele fala: clamarei ao Deus Altíssimo. Depois ele menciona a resposta: o Deus que eu tenho certeza que me responderá, o Deus que eu creio que me livrará, o Deus que nesse momento está ouvindo o meu clamor, o Deus que está entrando com a providência enquanto eu oro, o Deus que está agindo poderosamente em resposta à súplica de um justo, o Deus que por mim tudo executa. Ele sabia que Deus atende as suas orações. Ele sabia que Deus atende as orações do seu povo. Você crê que Deus responde orações? Você crê que Deus responde oração no momento que você ora? A grande maioria, desculpe dizer, ora por orar, clama por clamar, mas não acredita que a própria oração será respondida, não nutre uma fé na própria oração. Meu irmão, creia no Deus que tudo executa. É hora de você ativar, exercitar essa ferramenta destrutiva, poderosa, inigual, a oração. Mas não é apenas o ato ousado, agressivo, intenso, fervoroso de orar, é a oração crendo que está sendo ouvido, crendo que está atingindo alvos certos, crendo que Deus tem prazer em respondê-la. Creia, meu irmão, Deus quer responder sua oração, Deus responde orações, Deus tem prazer em te ouvir. Creia que Deus responde orações. Provérbios 16:1: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O que quer dizer esse versículo? Do homem são as intenções do coração, mas do Senhor a resposta da boca. A mim cabe pedir, a Deus cabe o executar, a mim cabe o clamar, a Deus cabe o responder, e Ele há de responder. Provérbios 15:8: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos justos é o seu contentamento, é o seu deleite, é o seu prazer. A sua oração é o contentamento de Deus. Davi sabia: Ele vai me responder, Ele está me respondendo. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos, não se viu, nem com os ouvidos ouviu, de um Deus semelhante a esse, que trabalha para aqueles que nele espera. O que esse trabalho é para aquele que neles espera? Responde orações do seu povo. Verso 3, e agora estamos indo para o final. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Aqui Davi faz outra revelação, gente, pessoal. Temos sido por demais naturais. Olha aqui, olha a abrangência dessas simples, singelas, ternas, humildes palavras. Ele dos céus me envia o auxílio e me livra. Talvez você está perecendo, perdendo, porque a sua fé e a sua esperança estão fiadas nesse mundo. Você espera as respostas que provenham, nasçam, sejam geradas nessa terra. Talvez se fosse você no lugar de Davi, pensaria em uma saída natural. Um homem vai vir ao meu socorro, alguém vai me telefonar, alguma coisa vai acontecer em âmbito natural. Davi disse: não, eu sei da onde vem a resposta, da onde vem o auxílio, da onde vem o livramento. Vem dos céus, vem do alto. A Bíblia diz: Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Nosso livramento não depende do impeachment,
não depende do Senado, não depende do parlamento, não depende da ciência. A nossa vida não é regida pela cultura ou sociedade, é do alto, é dos céus que vem. Não me interessa como está a economia, não me interessa como estão as epidemias, não me interessa o curso natural desse mundo. Nossa moeda vem do céu, nossa cura está em Deus, nosso livramento vem das suas mãos. É o céu que nos governa, é o céu que nos governa. Nossa resposta vem do céu. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação. Vem do alto, vem do céu, meu irmão. Salmo 121, 1-8: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá o seu pé vacilar. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. O Senhor te guardará desde agora e para sempre. É para sempre. Ele guarda aqui, acolá, em cima, embaixo. Não importa a distância, não importa a etnia, o fuso horário, o credo. Onde estiver um santo, as asas de Deus o alcançam. O Senhor é quem te guarda. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, vou perguntar, quem está passando crise, tribulação, sofrendo, qualquer uma coisa dessa, quem aqui está passando por isso? Diz amém. Ele te desamparou você? Acabou todos os recursos? Não tem mais ninguém? Você pode dizer que teve um dia que Ele deixou você? Que Ele te desamparou? Não haver um dia sequer. Pode uma mãe esquecer do filho que tanto ama? Todavia, ainda que ela venha se esquecer, eu, Senhor teu Deus, não me esquecerei de ti. Não me esquecerei de ti. Ele não esquece. Pastor, mas as lutas e isso, o barco quase vai a pique. Quase. Sempre vai haver o quase. Sempre vai haver o quase. Quase morri, quase perdi, quase foi tudo quase. Mas no momento, a hora que o barco estiver indo a pique, Ele despertará do sono e dirá em alto e bom som: mares, sossegai, mares, ouvi minha voz, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado nas nações. Verso 3: Ele dos céus me envia socorro e me livra, cobre de vergonha os que me ferem. Alguém tem dúvida que ele envergonhou o rei Saul? Quem estava perseguindo Davi? Saul. Quem feria Davi? Saul. Quem eram os círculos dos maiores inimigos de Davi? Saul e os seus exércitos. Saul foi extremamente envergonhado. Saul foi deposto do cargo, perdeu o trono, teve os filhos mortos, se suicidou lançando uma espada. Foi um dos piores reis que Israel teve. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Cobre de vergonha os que me ferem. Deus tomará vingança por você. Não precisa perseguir teus inimigos, não precisa fazer justiça com as tuas próprias mãos. Ele é quem vai sair à caça dos teus oponentes. É Ele quem vai à caça dos teus opositores. É Ele quem os envergonhará. É Ele quem os abaterá. É Ele quem os vencerá. É o Senhor. Não se vingue, meu irmão. O próprio Davi tinha isso em mente. 1 Samuel 24:6 diz assim: e disse Davi aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi não retribuiu a Saul, porque Davi tinha consciência do que está em Romanos 12:19.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira. É a ira de Deus, não é a ira nossa. Porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. De onde Paulo tirou esse texto? Pois está escrito. Ele vai tirar de algo mais forte. Deuteronômio 32, 35. Minha é a vingança e a recompensa, e ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. É o texto que Jonathan Edwards usou para pregar: pecadores nas mãos de um Deus irado, ao tempo que fazer resvalar o teu pé. A vingança do Senhor, a vingança, Ele perseguirá teus inimigos, os teus opressores, os teus exastores. Ele irá, Ele os confundirá, Ele os cobrirá de vergonha, Ele os vencerá. Não se vingue, a justiça vem do Senhor, a vingança é do nosso Deus. Deixe que Ele vai perseguir essa horda de demônios, deixa que Ele lançará um por terra, deixa que Ele expulsará, dispersará, dissipará essa nuvem opressora contra você. Mas se os inimigos vêm em forma de homens, como Saul, eram demônios, mas agindo através da vida de Saul, meu irmão, Ele também os envergonhará, Ele os ferirá, Ele os abaterá. Essa era a confiança de Davi. E agora, encerrando: envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Como que Davi termina? Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. O livramento, o fim da crise, a vitória contra os seus inimigos. Se você notar, no verso 1, eu não mencionei, ele diz assim: à sombra das tuas asas me refugio, até que passem as calamidades. No verso 3, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. O que é isso? O fim das calamidades. Davi está dizendo: não importa o que você está passando. Quando ele usa o termo calamidade, toca olhando para cá, meu filho. E eu sei que vai pregar domingo que vem aqui. E eu não vou te dar meu esboço. Ele usa o termo calamidades. É um termo forte. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu não menosprezo a sua dor. Pastor, não zombe da minha aflição. Só eu sei o que eu estou passando. Não faça chacota do meu sofrimento. Calamidade. Davi está dizendo: por mais que sejam intensas, poderosas, por mais que sejam descomunais, são passageiras, vão passar. Hão de passar. O texto diz aqui: envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Nós sabemos qual foi o fim de Saul. Ele perdeu o reino, foi morto, todos os inimigos de Davi desbaratados, dispersos, derretidos. Davi reinou em Hebrom, depois em Israel, foi o grande poderoso rei, coroado com honras e glórias. Assim será com você, meu príncipe. Foi para isso que Deus te chamou de trás das malhadas.
dos confins da terra, de Lodebar, foragido, fugitivo, perseguido, mas você há de ver a fidelidade de Deus, há de contemplar a misericórdia de Deus, ainda que doa, ainda que esteja a flor da pele, há de passar, e todos os seus inimigos feridos, derrotados. O que eu tenho que fazer? Eu vou terminar com essa palavra: confiar. 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 Davi confiava tanto que podia dizer assim, ó: deito, logo pego no sono e durmo, porque o Senhor é quem me sustenta. Aleluia. Pode ir para casa hoje. Pode ir para casa hoje. Pode deitar. Pode pegar no sono. Pode ter uma noite tranquila, porque é o Senhor quem te sustenta. Você que está me vendo, pode deitar. Mesmo que sejam milhares de inimigos, pode pegar no sono, porque é o Senhor quem te sustenta. Confia no Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Confie no Senhor agora.